Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando mais um episódio Exosos, podcast Cultura Nerd. Meu nome é Paulo, eu tô aqui direto dos estúdios do Desk Work em Belo Horizonte. Aqui em loco comigo também está Humberto. Humberto. E lá nos Estados Unidos está? O Vitor. O Vitor. Vitor X, galera, direto aqui para conversar com vocês sobre o meu segundo super-herói preferido, o Homem-Aranha. Só pede pro Wolverine. Eita, é uma discussão boa essa aí. Bem, gente, hoje nós vamos falar sobre o Homem-Aranha, o amigo da vizinhança, o teioso, que tá completando quantos anos, Vitor? 61 anos. 61 anos. É Agora em lógico, agosto. por que a gente tá falando sobre esse episódio? A gente tá falando não só dos filmes da Marvel que tá acontecendo, mas nós estamos falando das animações, vamos falar sobre Miles Morales também, não só do Peter Parker. E é um episódio praticamente dedicado ao Vitor, que é o nosso especialista quadrinístico, que vai trazer todas as referências, toda a história, tudo que você precisa saber sobre o Homem-Aranha. O Vitor, só tudo não. Porque se for tudo, a gente grava uma série de 185 episódios. O vital, a coisa É, vital que assim, você precisa saber. tudo que você precisa saber e tinha vergonha de perguntar. Também não. Também não. O essencial, mínimo, As 10 coisas que você precisa saber. mínimo Para falar de minimório do Homem-Aranha. Homem-Aranha, com Tá. o Vitor X. Mostra o seu uniforme de Homem-Aranha aí, Vitor. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Ó, o uniforme do Essa Homem-Aranha. é a versão do Homem-Aranha. Homem-Aranha brasileiro, que mora nos Estados Unidos, que não tem superpoderes, É. tá com o ombro machucado, não consegue treinar. E aí também onde é que você mora não tem edifício pra você sair pendurando, né, cara? Cara, não. Não, mesmo que for pra Miami, igual- não é igual aquele- Manhattan. Tem um meme do Homem-Aranha jogando teia em cima de uma casa, tem caindo no chão. Cara, e o desenho parado da década de 60, o Homem-Aranha ficava no ar, assim, o prédio embaixo ele ficava no céu, né? Ele falou, gente, onde é que ele joga teia de aranha? Em avião? Aqui, por exemplo, se você for pra Miami, você tem uns 4 quarteirão que dá pra passear só. E se você for pra Orlando, é a mesma coisa. Você tem só o downtown lá, um pedacinho que dá. Aí ele usa o Aí tem bug. O bug é aranha. Por isso que ele usa o Por isso que ele usa o Bug-Aranha. Bug-Aranha, pra ir pras outras cidades. É isso aí. Mas vamos lá, vamos conversar sobre o Homem-Aranha aqui. Pra conversar sobre isso, só pra dar uma introduçãozinha aqui, sem fazer gracinha e sem expandir demais, mas qual que é a importância do Homem-Aranha? Por que que o Homem-Aranha tem esse sucesso todo até hoje em dia? Quando os super-heróis foram criados, com o Superman e o Batman lá na década de ouro, os super-heróis tinham aquela coisa de ser adultos, perfeitos e, de certa maneira, estereotipados, eram distantes da realidade. Mesmo quando veio a onda dos sidekicks, né? Quando vieram os companheiros mirins, o Robin foi o primeiro, mas aí teve a Aqualad, teve a Moça Maravilha, teve o Superboy e a enxurrada de outros sidekicks que apareceram, né? De heróis mirins, eles ainda eram mini adultos. Eles ainda não eram igual um adolescente ou uma criança seria, entendeu? A linguagem dos quadrinhos da época não permitia essa identificação deles com eles. E mesmo eles existindo, eles sendo criados para poder vender mais para criança e adolescente, a criança não queria ser o Robin, ela queria ser o Batman. Você tinha dois meninos brincando de Batman e Robin, o que virava o Robin é porque era mais fraco e apanhado do mais velho, ou Era alguma assim coisa mesmo. assim, Era desse jeito. entendeu? Não tinha. Ninguém queria ser o Robin, todo mundo queria ser o Batman, entendeu? E por aí vai. Quando veio a Marvel e criou os super-heróis, ele criou uma maneira diferente de fazer quadrinhos, né? A gente já contou um pouquinho dessa história, mas o Martin Goodman, que era o dono da Marvel Comics lá, na época nem Marvel era, né? Passou a se chamar depois. Ele foi jogar golfe, diz a lenda, que ele foi jogar golfe com o presidente da DC Comics, e no golfe lá ele falou assim, eles estão trocando ideia, e falou assim, nossa, tô fazendo um negócio agora que tá vendendo demais. Tô criando super grupos. A Liga da Justiça tá vendendo igual doido, Novos Titãs tá vendendo, as crianças gostam de super grupo. Martin Goodman chamou o Stan Lee, que é parente dele, né? Nepotismo, tava na Marvel Nepotismo, tava cuidando lá da seção da parte de quadrinhos lá da Marvel, e falou com ele: olha, eu quero que você crie um grupo com os super-heróis que a gente tem, porque é isso que tá vendendo agora. Aí o Stan Lee, o nome dele é Stanley Lieber.
E ele usava o pseudônimo de Stan Lee nos quadrinhos porque ele queria ser escritor de romance. Ele usava esse pseudônimo nos quadrinhos. Quando ele fosse escrever uma coisa séria, Ele aí ele usar o nome de usaria o verdade. nome dele normal, o nome dele completo. Acabou que ele nunca fez isso, né? Mas e ficou Graças a conhecido Deus, como né? Stan Lee. Graças a Deus. Eu não ia ler mesmo. É. Não, é que ele pode dedicar aos Ai, quadrinhos, boa. cara, É, a criar os grandes exatamente. personagens. Mas nessa época ele estava querendo sair da Marvel por causa de uma série de problemas que estava tendo. Depois a gente comenta disso. E aí ele chegou para a esposa dele, para Joan, e falou com ela: Olha, o Martin tá querendo que eu faça negócio de super-herói agora, querendo que eu copie coisa DC lá, fazer uma Liga da Justiça da Marvel. E aí eu não quero fazer isso, tal, não sei o que, eu vou pedir para sair. Eu queria fazer de outro jeito. Aí disse que ela virou para ele e falou assim: Então faz o seguinte, faz do seu jeito e mostra para ele. Se ele não gostar, se ele te demitir, você tá querendo sair já mesmo? E se gostar, você vai fazer o que você gosta. Aí ele criou o Quarteto Fantástico, que era um grupo de super-heróis, mas ao mesmo tempo era uma família, tinha suas disfuncionalidades, tinha seus problemas, entendeu? Não usavam máscara, a identidade era pública. Porque uma coisa que Stan Lee fala numa das entrevistas que ele deu é o seguinte: que ele não entendia a motivação da pessoa ser um super-herói e esconder a identidade secreta dele e tal. Por que a pessoa ia abrir mão de tudo da vida para ser um herói? Ela tinha que ter um motivador muito forte. Então, por exemplo, no Quarteto Fantástico, a princípio, eles não queriam ser heróis, mas eles tinham que fazer alguma coisa com os poderes dele. E eles não tinham, eles decidiram não ter identidade secreta, morar num quartel-general que todo mundo sabe onde é, e usar o que eles ganhavam com as patentes do Red Richards, com as coisas, para poder ajudar o mundo. E descobrir uma cura pro coisa. A motivação do Richards ele é um cientista, ele quer descobrir coisas novas. Então ele usou isso para poder fazer as coisas ali. Então, assim, e aí foi uma nova maneira de contar histórias, foi um sucesso absoluto, vendeu igual água, isso foi em 1962. E o Martin Goodman, mesmo não gostando a princípio da ideia, publicou. Publicou e na hora que foi um sucesso, virou pro Stan Lee: eu quero cria mais, tem liberdade de você fazer o que você quiser. Aí ele decidiu criar o Homem-Aranha. O Stan Lee fala numa entrevista que primeiro ele imaginava os poderes daquele personagem, depois ele criava o resto. Então, depois ele criava se era homem, se era mulher, se era branco, preto, cabelo louro, cabelo castanho, o background do personagem. Então, primeiro ele criava os poderes, o nome e depois ele ia pro resto. Quando ele foi criar o Homem-Aranha, reza outra lenda que ele tava lá pensando, aí ele viu uma mosca na parede. Na hora que ele viu a mosca, ele falou assim: legal, vou criar um personagem que anda pelas paredes. Ele já estava trabalhando no Thor, que era um deus, já tinha um Quarteto Fantástico, tinha um cara super forte, já tinha um Hulk, que era um super forte, tinha um que voava, que era o Tocha Humana, tinha um que esticava, outro ficava invisível. Que poder que eu vou explorar que seria diferente? Ah, vou criar um herói que anda nas paredes. O Homem-Mosca? Ah, não, o Homem-Mosca não é impactante. Não, não pegou legal. Aí ele ficou pensando e foi olhando lá, foi listando insetos. Eu sei que a aranha não é um inseto, tá? E o biólogo de plantão que não deixa, mas relativos, né? Ele é um aracnídeo Ele e tal. listou artrópodes. Artrópode. Melhor. Então aí ele foi listando, vamos colocar assim, bichinhos pequenos peçonhentos, vamos falar, que anda pela parede. Peçonhento também não, porque nem toda aranha Não. é peçonhenta. Bichinho que anda pela parede, então. Artrópodes que anda pela parede. Aranha. Aí ele foi Pronto. pensou na aranha, e aí gostou da ideia. Homem-Aranha, vai ser o Homem-Aranha. E aí ele pensou também nisso, porque ele tinha que fazer uma coisa que as pessoas se identificassem. O grande esquema do Quarteto Fantástico é que eles eram uma família, eles tinham problemas que o ser humano normal tinha. Ele queria dar essa identidade para os leitores. Os leitores poderem pensar que eles são super-heróis, que eles podem ser super-heróis. Então ele falou assim: vou fazer um adolescente. Só que eu vou fazer um adolescente de verdade, que tem problema de arrumar namorada, que tem problema de dinheiro, que tem que estudar, que tem os problemas que um adolescente vai ter pros leitores se relacionarem. Isso hoje em dia pode parecer simples, mas naquela época foi uma sacada maravilhosa, entendeu? Foi uma coisa assim, foi uma ideia então diferente dos outros sidekicks, dos outros heróis mirim. O Homem-Aranha não era sidekick de ninguém. Ele era um adolescente, mas ele não era aprendiz do super-herói. Ele tinha os problemas que um adolescente teria, normalmente, entendeu? Inclusive problemas de dinheiro, coisas que uma parte da sociedade também tem. Então ele foi e criou isso daí. Quando ele foi criar
o desenho passou para os desenhistas, ele ia fazer com o Jack Kirby. Só que o Jack Kirby desenhava personagens muito heróicos, muito fortes, posições muito heróicas, assim. Ele não queria isso. Aí, e o Jack Kirby também não gostou dessa ideia de um adolescente e tudo. Aí ele foi e pegou. O Jack Kirby faz a primeira capa do Homem-Aranha, mas ele não fez a desenho a história. Aí eles levou pro Steve Ditko. E o Steve Ditko, ele deu. Quando o Stan Lee passou para ele desenhou um esboço. O Stan Lee falou: é isso, eu quero isso. Eu quero um menino franzino, eu quero um adolescente normal que na época nem existia o termo bullying, mas que sofre na escola com os valentões, que tem problemas normais e tudo, e que as pessoas podem se relacionar. Aí ele cria lá o Peter Parker, de óculos, magrelinho e tal e tudo, né? Nerd, tira nota boa, mas não é bom com as meninas, com as namoradas e tudo. E ele vai e faz a história. Na hora que ele leva pro Martin Goodman, o Martin Goodman fala assim: Homem-Aranha? Ninguém gosta de aranha, você tá doido, Lee? Você tá doido, Stan? Como é que você vai publicar essa porqueira aqui? Isso não vai dar certo, não vou publicar, não. Só que ele ficou insistindo. Aí tinha a revista. Putz, Amazing Tales, não era? Amazing Fantasy. Amazing Fantasy. A Amazing Fantasy, ela ia ser cancelada. E o último número dela ia ser o número 15. Aí o Stan Lee falou assim: eu vou publicar na Amazing Fantasy, então. Aí o Martin Goodman foi vencido pelo cansaço e deixou publicar. Aí publicou lá. Naquela época não tinha internet, não tinha nada, né, pra gente poder. Então, depois de 30 dias, chegaram os números das vendas dessa Amazing Fantasy. E vendeu tudo. E eles começaram, eles tinham uma sessão de cartas, que foi uma outra coisa que o Stan Lee fez também, que revolucionou. Na sessão de cartas, o pessoal escrevia, os leitores escreviam, e Stan Lee respondia as cartas das pessoas ali. Cara, E teve uma enxurrada de cartas. Eu Oi, lembro Paulo? disso, cara, dessa sessão de cartas, cara. É. Isso era muito legal nos quadrinhos. Pois é, a criação do Stan Lee, velho. Depois outras editoras copiaram, mas quem criou foi o Stan Lee. Ele queria. Abril tinha. Abril tinha. É. Turma da Mônica Turma tinha. da Mônica tinha. É. Aí o retorno das cartas, eram cartas mesmo, né? Não tinha e-mail, não tinha nada. As cartas que chegaram ali depois de 15, 20 dias de obrigação, falaram que pediram mais do Homem-Aranha, adoraram o Homem-Aranha e tal. E aí o Martin Goodman viu, chegou pro Stan Lee assim numa reunião. Ô Stan Lee, vamos. Sabe aquele personagem que nós gostamos muito, você apresentou e que eu achei que ia ser um sucesso? Isso o Stan Lee falando na entrevista. Vamos fazer uma revista só dele agora. Aí veio o Amazing Spider-Man #1, né? Que saiu ali logo depois do Amazing Fantasy, né? E aí começou a sair histórias do Homem-Aranha. O Homem-Aranha, ele tem essa característica de ser próximo de uma pessoa real. A gente pode mesmo hoje em dia que ele já é um adulto, a gente pode se relativizar com ele, entendeu? A gente pode se identificar com ele ali. Né, que ele tem problemas que uma pessoa normal tem. Mesmo ele sendo super poderoso, acontece coisas que fogem do controle dele e ele tem que lidar com aquilo. Entendeu? Então, assim, o grande esquema do Homem-Aranha é esse. Na minha opinião, as duas maiores galerias de vilões que tem nos quadrinhos são do Batman e do Homem-Aranha. Só que o Batman demorou anos para ter a galeria dele. Anos, anos. E se você pegar as 20 primeiras edições do Homem-Aranha, se você pegar ali, nessas 20 primeiras edições, você aparece no número 1 Camaleão, né, que não é tão assim, famoso, mas aí tem o Abutre, Consertador, o Dr. Octopus, o Homem-Areia, o Lagarto, Mistério, o Duende Verde e o Kraven. Você vê que como é que esses caras, como é que o Stan Lee, Steve Ditko, do mesmo jeito que o Stan Lee e o Jack Kirby, esses caras eram gênios. Eles criaram personagens que já têm 60 anos e não perdem a atualidade deles, não perdem o carisma deles para a população, para os leitores e para várias mídias em geral, entendeu? Deixa eu explicar o porquê o que o Vitor falou assim na galeria de vilões do Batman. Durante muito tempo o Batman ele combatia crime comum, assaltante de rua, o que o Homem-Aranha também faz, o Superman também faz. Mas ele tinha a historinha dele que ele ia atrás do motorista que dirigiu bêbado, do cara que batia na esposa. Então, assim, ele lidava contra crimes de criminosos ou contraventores ou pessoas comuns fazendo crimes, não super crimes, mas crimes do cotidiano. Ele era um detetive, né?
E aí o Homem-Aranha, como era um super-herói, ele já veio de cara com seus super vilões. Tem, claro, o ladrão da bolsa, tem. Isso no filme tem, todos os filmes têm, todos os bichinhos, né? Mas a trama mesmo é contra um grande vilão, que vira o arqui-inimigo, ou os vários arques-inimigos, né? E aí, cara, o mais interessante também é que esses vilões continuam atuais até hoje. Igual você falou, e você pegar as primeiras. Tudo bem que são épocas diferentes, tá? Mas você pegar as 20 primeiras edições do Superman, eu leio por uma questão de curiosidade histórica, mas não são histórias boas. Você tá vendo a gênese do personagem ali, mas você pega essas histórias do Homem-Aranha, essas histórias da toda a fase do Stan Lee e do Steve Ditko, as histórias são muito divertidas, são boas, podem ser datadas de alguma forma, mas você ainda se diverte muito com elas, porque a maneira, o que eles contam ali é muito interessante, entendeu? Então, assim, você vê uma evolução de personagem, você vê uma evolução, amadurecimento, você vê coisas diferentes nos vilões, você vê abordagens diferentes, então você vê uma coisa muito mais rica e que até hoje em dia vale a pena ler. A Panini aí no Brasil, aqui na Marvel nos Estados Unidos, eles lançam uns ônibus, né, que reúnem as primeiras edições. Eu aconselho todo mundo a comprar as primeiras edições do Homem-Aranha, porque por mais que a maneira de contar talvez tenha alguma coisa datada, mas aparece ali, ela ainda é muito divertido e tem muita coisa acontecendo nas primeiras edições, coisa que é difícil de acontecer, muitas coisas acontecendo que eu digo assim, que vão definir o futuro do personagem, que vão definir vilões, aliados, né? O Superman, para encontrar com Batman, devorou décadas, sei lá mais, e mesmo assim, uma história não conversava com a outra. O Homem-Aranha rapidamente encontrou o Quarteto Fantástico, ele queria ganhar dinheiro para poder. E o pessoal não gostava dele, mas adorava o Quarteto Fantástico. Se ele entrasse no Quarteto Fantástico, o pessoal ia passar a respeitar ele mais, gostar dele e ele ganhar um dinheiro. Então, Vitor, assim. antes de você entrar mais no personagem, eu queria falar um pouquinho dos vilões. É tão rico essa galeria de vilões do Homem-Aranha que o projeto da Marvel, não, o projeto da Sony é fazer filmes solos do vilão. É uma boa ideia? Talvez não tão executadas, mas você já teve aí 2 filmes do Venom, você teve o filme terrível do Morbius, né? Você tem projetos até de Sexteto Sinistro também. Então você tem vários projetos aí da Sony para fazer filmes solos do vilão. Então é importante. E aí eu queria fazer uma pergunta pra você, Vitor. Você que é um já acabou o podcast? Já acabou o podcast? Espera isso. Não, calma. É porque ela sai um pouquinho do viés do Homem-Aranha. Eu queria perguntar você pra quem você acha que tem a pior galeria de vilões dos quadrinhos. Eu acho o Flash com uma galeria bem de vilão, bem mequetrefe, assim. Mas cara, você que é mais especialista. Eu gosto da galeria de vilões do Flash, apesar de eu achar que eles não têm poder pra enfrentar o Flash, a maioria deles, entendeu? Capitão Frio, Boomerang, o Derretedor, são caras assim que o Flash ganha sem pensar muito, entendeu? Cara. Pra render história, eles fazem ele ter trabalho, mas não é pra ter. Mas assim, eu gosto dos personagens, eu não acho que eles são horríveis, não. Agora, a Mulher Maravilha, bicho, durante um tempo ela tinha uns personagens muito. Ruim mesmo. Realmente. Agora, voltando aqui, uma curiosidadezinha, né? Igual eu falei, a primeira vez que saiu foi na Amazing Fantasy 15, número 15 de 1º de agosto de 62. Depois, 2 meses depois, ele passou até a revista própria dele. Mas quando acho que foi a Ebal publicou no Brasil, no número 3 ou 4, eu tinha essa revistinha. O Octopus prende ele, e aí, só que o Dr. Octopus chega pra ele e fala assim: você não pode escapar, Super-Homem. Então, na revista edição brasileira, tá errado. Chamaram o Homem-Aranha de Super-Homem. Vendeu muito também, e eles reimprimiram. Aí, quando reimprimiram, consertaram. Mas se você pegar a primeira impressão da série do Homem-Aranha da Ebal, números 3 e 4 lá, eles chamam o Homem-Aranha de Super-Homem. Então, só uma curiosidadezinha aí. Tem o vermelho, tem o azul. Vermelho e azul. Tem o símbolo no peito. Chamar o Homem-Formiga de Homem-Aranha vai e é boa. Mas o Super-Homem dá não. Então, gente, assim, resumindo, por que eu tô contando esse negócio tanto eu tô contando a criação do Homem-Aranha, só para contextualizar e tudo, por que eu acho
Por que que eu acho não? Por que que ele é tão importante assim para a cultura em geral, não só a cultura de quadrinhos, mas para a cultura do mundo inteiro, não só a cultura pop também? É para contextualizar ele, para falar por que que eu gosto tanto do Homem-Aranha assim. Essa coisa dele ser. Ele é o herói, é o cara mais herói que eu acho que tem na Marvel, sabe? Tipo assim, ele é o cara que sacrifica tudo para fazer o que é certo, o bem-estar dele, o amor, tudo para poder fazer o que ele acha que é certo ali. Isso é que é o heroísmo maior, entendeu? E muitas vezes ele tem que lidar com ele não consegue consertar as coisas, tem que lidar com as consequências daquilo. Então, assim, a primeira revista em quadrinho que eu li, eu já contei pra vocês, foi dos X-Men, A Morte da Fênix. E aí eu comecei a consumir quadrinho, né? Viciei e já era. E a primeira revista do Homem-Aranha que eu li foi aquela revista que eles até adaptaram isso no filme 2 do Tobey Maguire, que o Octopus derruba um monte de coisa em cima dele lá e ele fica preso, ele tem que levantar pra sair. Nos quadrinhos, a Tia May tá internada, ele tem que levar um remédio pra ela. O Octopus derruba um monte de coisa em cima dele, ele fica preso lá embaixo, tá caindo água, ele vai morrer afogado se ele não sair de lá. E aí ele fica pensando nas coisas que ele tem que fazer. Em nenhum momento ele tá pensando assim, não, eu vou morrer aqui, não sei o quê. Ele tá pensando assim, se eu não sair daqui, minha tia vai morrer, pessoas vão sofrer com o Octopus e tal. E ele faz, e assim, do jeito que ele, lá, na época era o John Buscema que tava desenhando, e eu acho que o Stan Lee que escrevia ainda. O Homem-Aranha, pra quem não sabe, é o personagem preferido do Stan Lee, né? Ele sempre falou isso, nunca escondeu, declarou isso sempre. E aí ele vai e ganha uma força. Se ele consegue levantar um peso que ele não conseguiria levantar normalmente, por força de vontade, para fazer a obrigação dele. E ali eu fiquei impressionado com o Homem-Aranha. Eu falei assim, não, cara, esse cara, ele é diferenciado, ele é capaz de, mesmo sendo fudido, não tendo dinheiro, passando um monte de dificuldade que outros heróis não passam, ele faz o melhor dele, ele luta contra os problemas da vida para poder fazer o que é melhor. E daí você tira uma lição também de vida e tudo, sabe? Eu comentei no outro podcast que a gente estava falando sobre o filme Homem-Aranha pelo o Aranha Verso lá, né, do Miles Morales, mas eu falei lá que a revista Rolling Stones, ela fez uma pesquisa com jovens adultos, perguntando quais foram as maiores personalidades da história. E o Homem-Aranha aparece lá numa posição alta, se não me engano, entre os 10 primeiros, junto de Martin Luther King, junto de Gandhi, junto de Che Guevara. Apesar que Che Guevara eu não concordo, não. Mas aparece lá junto com um monte de personalidades, como uma das personalidades mais influentes da história, como se ele fosse uma pessoa de verdade, entendeu? Teve épocas que fizeram pesquisas no mundo e o Homem-Aranha tinha popularidade maior do que o Superman. Eu não sei se hoje em dia ainda continua isso. Porque isso vai variando de acordo com o que vai sair no filme, de como as mídias vão trabalhando aí, né? Então, cara, assim, ele influenciou, e você não vê o personagem em quadrinho com esse tipo de influência, entendeu? Ele influenciou a história de uma maneira positiva, né? Por causa da ideologia dele. Isso o mote dele, né, que grandes poderes vêm grandes responsabilidades, é uma maneira legal de você viver a vida, de você ter responsabilidade sobre o que você pode fazer, entendeu? E o Então, assim, Homem-Aranha, ele é um herói, de todos os heróis, né? Que todo herói é altruísta, mas parece que as coisas pro Homem-Aranha são sempre mais difíceis, né? Tudo pra ele é mais difícil, as coisas não dão certo pra ele o tempo inteiro. Ele é um cara que ele tem poderes, mas ele não tem grandes recursos, né, igual o Batman, ele não tem grandes poderes igual o Thor, o Super-Homem, ele não tem aliados igual os X-Men. Ele é muito ele e ele tentando o tempo inteiro fazer as coisas do jeito certo. Ele está buscando as coisas que ele acredita, ele se entrega mesmo, ele se sacrifica muito e ainda assim ele se ferra na vida pessoal o tempo inteiro. Então, e ele não perde o humor, né? Ele não perde não o perde humor. o humor. O Uma tempo das inteiro características ele dele é essa, faz, né? De ele fazer faz piadinha o tempo piada. todo. É, Então, assim, cara, é interessante a gente contextuar isso, porque é aquele negócio, tem muita gente que acha que quadrinho é uma coisa de criança, né? Todo mundo tem o direito de ter sua opinião e tal. Se a pessoa não gosta de quadrinho, é problema dela e tal. Mas é inegável que isso refletiu no mundo
de uma maneira positiva e diferente, Eu entendeu? E gostei disso mudou aí. o mundo. O Homem-Aranha mudou o Se a mundo. pessoa não gosta de quadrinho, o problema dela. Não é opinião dela, não. Problema dela. Não, não, mas eu não quis falar nesse sentido, não. Foi Mas eu mal. gostei. Foi esse Mas foi sentido boa. aí, foi bom, Foi bom. Não, O não, sentido foi não. bom. Não, eu gosto de respeitar todo mundo, saca? Então, tipo assim, É porque é, quadrinho, cara. do mesmo jeito que eu gosto que me respeita. Se não me respeita também, aí a história muda de conversa. Mas a pessoa não A gosta conversa. de quadrinho. Uma coisa é não gostar do quadrinho de super-herói. Porque hoje você tem quadrinho pra tudo, cara. Você tem Bicho, mas às vezes a quadrinho pessoa não, pra não gosta desse tipo adultos, de você tem arte, não quadrinho de valoriza. terror, você tem quadrinho técnico. Técnico, sim. Tem quadrinho, por exemplo, que fala sobre TDAH de uma forma mais lúdica. Você tem quadrinho pra tudo. Não gostar de um quadrinho de super-herói, cara, tá ok. Você pode gostar de mangá, por exemplo, que é outro tipo de quadrinho. É igual não gostar assim, não gosta de filme, né? Eu não gosto de filme, cara, Qual? como assim? Tudo, todos, né? Eu não gosto de filme, só não gosto nem de ver TV. Mas continua aí, Vitor. Cara, outras coisas interessantes de falar também, nós não falamos lá no especial que a gente fez sobre o filme do Homem-Aranha, mas você lembra que começa com o selinho do Comics Code Authority? Ah, é Aparece o selo verdade. assim, vai crescer na época. Aham. Pra quem não sabe, teve uma caça às bruxas na década de 50, eles culparam os quadrinhos pelo aumento da delinquência juvenil, com tudo quanto é homossexualismo, tudo quanto é problema que a sociedade americana achava que tinha na época, eles atribuíram aos quadrinhos, entendeu? Mesmo que não fosse problema, igual homossexualismo ser uma opção, para eles era um problema e a culpa era E dos a culpa é do quadrinhos. quadrinho. O cara lê Ah, quadrinho, eu vou virar gay. Não, cara, tipo, vou mais ver quadrinho e vou ser mais violento, vou entrar pra gangue. É. Ô, Vitor, Ai, ai. isso, recentemente a gente tá tendo muito isso com videogame, né? Essa É, questão, videogame mostra o cara vai matar todo mundo, não sei o que. Aí teve um meme do cara jogando tipo videogame desse de tiro, né? É um cara mal, não sei o que. Aí do lado ele tava com a mão no gatinho fazendo carinho. Eu vi um outro meme assim na Primeira Guerra Mundial. Os caras, por que nós estamos lutando? Ah, por causa dos videogames. Ah, mas eles ainda não foram inventados. Ah, não entra em detalhe, não. Não, pô, meus meninos com 3, 4 anos viam uns filmes violentos tudo, jogava GTA desde 7 anos de idade, e um tá fazendo ciência da computação, outro vai entrar agora na fisioterapia. Então, e nenhum foi preso, nenhum nunca matou ninguém que eu saiba, são pessoas normais, então Que você eu não, e a eu justiça, discordo né? disso Como a aí. justiça sabe. Que eu saiba, né? Mas o Comics Code Authority, eu queria comentar isso pelo seguinte, que eu não sei por que eles colocaram aquilo lá no filme, mas o Comics Code Authority, ele aleijou os quadrinhos. Os quadrinhos não podia falar sobre nenhum tema mais complexo, não podia mostrar sangue, não podia mostrar violência. Então deu uma infantilizada grande nos quadrinhos. Tem toda uma questão comercial, tem essa questão também de preconceito da época e tudo. Mas o Homem-Aranha, ele e o Comics Code Authority, ele ficou assim, existindo até 2011, apesar das pessoas não levarem em consideração mais, não colocar o selo dele mais. Mas uma revista do Homem-Aranha de 1970, ela foi a primeira que não recebeu o Comics Code Authority, porque ela tinha uma história lá onde o Harry Osborn, né, o filho do Norman Osborn, ele, ele usa droga e ele quase morre. E um menino pula, um adolescente pula de cima de um prédio porque ele usou droga, ficou doidão e pulou de lá e morreu. Então, assim, ele desafiou também a época, né? Ele desafiou os preconceitos da época para poder falar sobre é, Assuntos importantes. assuntos importantes, Ele assuntos atuais, bateu entendeu? de E frente com a que não colocar censura só uma historinha é, infantil, para falar de assuntos colocar uma importantes. história que questionasse, que mostrasse os problemas do mundo, entendeu? Então ele foi o primeiro. Depois a DC copiou não. A DC contou uma história onde o Ricardito, que era o aprendiz, Ricardito é foda, né? Em inglês era Os Speed. nomes. Colocaram Ricardito. O aprendiz do Arqueiro Verde também usa drogas, e aí eles têm que tentar desintoxicar, tal e tudo. Então depois outras editoras seguiram isso também. Mas o Homem-Aranha foi revolucionário nesse sentido também, de desafiar o Comics Code Authority também, entendeu? Então, eu esqueci até de falar quando a gente tava falando do Homem-Aranha no Aranha-Verso lá, né? Então, assim, outra coisa que aconteceu, quando o Duende Verde mata, joga de cima a Gwen Stacy, ela quebra o pescoço. Então, cara, a história do Homem-Aranha, ela é muito densa, ela é muito complicada. Se você pega as 10 revistas mais vendidas de todos os tempos, a primeira mais vendida de todas é X-Men, o volume 1 de 1990.
vendeu 8.186.500 unidades, né? A número 2, para alegria do Humberto, é Star Wars número 1 de 2015. É injustiça porque não considera as coisas vendidas há muito tempo atrás. Vendeu Em um em... universo muito distante. Vendeu 1.073.000 exemplares. Aí tem depois um Quarteto Fantástico, que vendeu, Batman vendeu tal. Só que nos 10 mais tem 3 revistas do Homem-Aranha. Nenhum outro personagem repete nos 10 mais. Daí você tem uma do X-Men, uma do Star Wars, uma do Quarteto, uma do Batman, uma do Superman. E você tem 3 do Homem-Aranha. Entendeu? Que foram nas 10 mais vendidas, entendeu? E o Homem-Aranha Aí era o personagem que era usado para alavancar outros personagens, né? Você botava o Homem-Aranha então, aparecendo na capa, vendia mais. É igual loja âncora, né? Não, Na Marvel. Coisa. Ele é um personagem âncora. Na Marvel até hoje. Isso eu vi numa reportagem os editores da Marvel falando. Você quer aumentar a venda de uma revista? Faz um crossover e põe na capa ou Homem-Aranha ou Wolverine. A revista vende não sei quantos por cento a mais só de ter na capa esse personagem, entendeu? E quando eles Então, fizeram a formação dos Vingadores com o Wolverine e o Homem-Aranha? E Homem-Aranha. Aí ficou deve doido ter pra vendido caramba. igual água. Mas então, assim, cara, é igual eu tô te falando. Você tem 3 e as outras 2 são séries, né? É Secret Wars e uma outra, sei lá, que eu não tô lembrando. Mas você vê assim, cara, que o Homem-Aranha tem 3 revistas ali nas 10 mais vendidas. Então pra você ver como é que ele é importante pro público em geral. E em 3 épocas diferentes. Não é uma época só. Entendeu? E é um Então, assim, cara. personagem, né, o Vitor, que ele foi pra outras mídias com muita facilidade, né? Virou série de A televisão. gente já falou também, virou série de televisão no Japão, né? Foi Virou. série de televisão americana. Teve filmes, vários filmes, né? Antes de a gente chegar nesse grande mercado que a Marvel construiu. Os videogames, né? Porque depois que a Sony pegou e começou a botar no PlayStation, também. Os jogos do Homem-Aranha são fantásticos, cara. São fantásticos. O personagem Homem-Aranha nos videogames de luta daqueles Marvel vs Capcom, só Marvel mesmo, são os mais legais. Ele é um personagem que tem um carisma muito grande, né? E nos games tem uma jogabilidade muito legal, né, cara? É porque aproveita muito o que, por exemplo, no filme do Miles Morales mostra o tempo todo, né? É uma ação muito dinâmica, é uma coisa assim... da teia que puxa e o cara voa e bonito, pula. Né, cara? É legal, plástico. Ele pode fazer tudo, né? Ele pode dar pancadaria, ele pode fazer uma side quest de telhados, né? De arranha-céu. Ele tem uma possibilidade muito grande. Que, por exemplo, o Wolverine não tem. E aí a imagem do Homem-Aranha pra mim... vem falar que Wolverine não Wolverine não sai pulando pelos prédios. Se ele quiser, ele pula. Ele cai lá embaixo, se arrebenta todo, regenera e continua. O que me marcou... Esse é um péssimo game, cara. O que me marcou, assim, em todas as revistinhas do Homem-Aranha que eu li, era como é que eles deram movimento e plasticidade pro Homem-Aranha, principalmente na época do McFarlane. Aquilo criou uma... É igual o Super-Homem parado com a mão na cintura, né? Com a capa ao vento, e a Supergirl também faz isso, né? O Demolidor na ponta de um prédio. Agora, o Homem-Aranha, ele tem várias poses de Homem-Aranha. Ele tem várias situações de Homem-Aranha, seja com teia, seja parado pregado na parede, seja em pé em algum lugar... de cabeça para baixo. Quem nunca tentou lançar teia daquele jeito, assim, ó? Fazer então, um rango luz para baixo. O Homem-Aranha, ele criou uma identidade visual do personagem com muitas opções e muita... É muito icônico, né? Ele tem a roupa dele, ele tem a máscara dele, ele tem um símbolo do peito que muda, né? Já teve uniformes diferentes, por vários arcos que passaram. E todas elas entram para a história e são altamente reconhecíveis, né? O Batman teve algumas mudanças, mas ela não é tão... o Super-Homem... tem um arco excelente, cara. Aquela mudança da roupa do uniforme preto. Quando ele fica o uniforme preto, que é o simbionte, né? Cara, aquela foi a série, foi a primeira série que eu acompanhei toda. Assim, que ele tinha um uniforme preto, era a bolinha, e aí virava uniforme, era legal pra caramba, né?
E aí Inclusive, nós vamos fazer um especial sobre Guerras Secretas, viu? Tô só avisando aí. Vai sair. Que vai ter uma série, né? Victor, exatamente. Quando eles fizeram aquela série, o uniforme era um simbionte mesmo? Ou aquilo foi pensado desde a origem? Ou aquilo, no meio do caminho, a galera resolveu ter ideia? Não, outra coisa legal, velho. A Marvel tem os seus defeitos também, mas o quê? O que acontece? O editor-chefe da Marvel juntou a equipe de criativa de cada um dos personagens e eles tiveram que contar ali, por exemplo, o Quarteto Fantástico com algumas histórias sem o Coisa, o Senhor Fantástico e o Tocha Humana. Tava só a Mulher Invisível, porque ela não foi pro mundo do Beyonder, pro Guerras Secretas. Então, algumas histórias ocorreram, algumas revistas ocorreram sem os personagens que estavam ali naquele mundo, entendeu? Ou então, numa revista eles vão e na outra eles voltam. Então, as mudanças que iam acontecer nos personagens foram discutidas antes e introduzidas ali. Então, ali, desde o começo, aquela bolinha ali, quando a equipe criadora do Homem-Aranha, ó, nós temos que fazer bonequinho diferente do Homem-Aranha para vender. Porque o objetivo do uniforme preto é esse, você sabe, né? Tem que fazer o uniforme diferente para vender dos heróis aqui. Homem-Aranha. Eu agora temo pela série de bonequinhos do Aranha Verso. Nossa Senhora. São quantos que tiveram Aranha Verso? Versões? Que o diretor falou que, se não me engano, são 253, 255 Homem-Aranhas diferentes que aparecem em tela. É muito e desses 97 são personagens que já apareceram nos quadrinhos. Lascou. Nossa, ainda bem que eu coleciono Star Wars. Metade disso que já é complicado. Eu e meus 2.000 bonecos, tô ferrado. Ô, Vitor, falando do audiovisual do Homem-Aranha, eu sou muito ligado nisso, né? Quais animações que vocês mais gostaram do Homem-Aranha? Tirando o que tá no cinema, o de 2018, o Miles. Essa aí é o concurso, né, velho? Essa aí é a melhor assim, de todas. Mas eu tô falando das animações que foram pra TV. Cara, eu gostava muito daquele Ultimate Spider-Man, que o Nick Fury contrata ele treina um grupo de heróis novos. Aí ele coloca, novos assim, eles reduziram a idade dos heróis. Aí tem ali o Luke Cage, o Punho de Ferro, a Tigresa, e ele treina o Nova. Ele tem uma moto nesse desenho. Ele tem a moto, Então eu gostei dessa animação, ele não é igual aos quadrinhos, ele coloca esses personagens como heróis mais novos e o Homem-Aranha é o líder deles. Então de animação do Homem-Aranha, eu gosto muito dessa, e eu tenho uma memória afetiva muito grande, não vou ver hoje em dia que eu vou ficar decepcionado, aquela Homem-Aranha e seus amigos. Isso, que era o Homem-Aranha, o Homem de Gelo e a Flama. E uma cachorrinha que eles tinham lá também. Tinha. Era o Homem-Gelo e a Flama. Era muito... e tinha, de vez em quando, tinha uns episódios que entrelaçavam com X-Men. Aparecia, porque o Homem de Gelo é dos X-Men, né? Então eles faziam ali uns crossoverzinhos. Era muito legal essa animação. E você, Humberto? Não, cara, nenhuma dessas aí me pegou. Nem a clássica? Não, cara... Nem aquela de parecendo stop motion? Era a mesma cena. O desenho parado eu assistia tudo aquela porcaria. Aquilo era ruim demais. Eu assistia aquilo e achava ruim. E assistia assim mesmo. Eu também. Era ruim, você sabia que era ruim. As pessoas te zoavam que você estava assistindo aquilo, você continuava assistindo e falava assim, cara, isso é muito ruim. E quando ele apareceu, o Homem-Aranha Paradão apareceu no Mais Moraes, eu ri demais daquilo. E ele é o soco, né, que tá parado, né? Cara, é tudo pra mim, esse do Ultimate eu lembro, sim, mas já não foi grandes coisas, sabe? Porque eu acho que a transposição da revistinha do Homem-Aranha para cinema, inclusive, para cinema e série, ela só foi bem mesmo no videogame, pro meu gosto, sabe? A pegada que teve, a grande revolução para mim são os filmes com o Miles Morales. Eu acho que ali pegou a essência da ação do Homem-Aranha. O resto tem histórias legais, tem coisas que retratam bem o Homem-Aranha, a luta dele diária e coisa tudo, sim. Mas o que eu gostava de ver nas revistinhas do Homem-Aranha, eu só fui ver mesmo nos filmes do Aranha Verso. Aí sim que eu acho que pegou lá a criança que lia a revistinha. Esse é o meu ponto, porque o que é legal do Homem-Aranha não é só a história, o personagem que é legal, aquela coisa que o Stan Lee falava, né, que falou que foi sem querer. O fato do Homem-Aranha não ter nenhum pedaço de pele exposta, ele pode ser qualquer pessoa de qualquer raça, né?
E aí você tem Mulher-Aranha pra ser uma mulher, né? Pra ter corpo de mulher. Mas, assim, ele podia ser um latino, um negro, um índio, Ô, qualquer ô, coisa. Ele foi sem querer, mas foi. Então, Humberto, ah, tem uma história do Homem-Aranha, não sei se você já leu. Essa história ganhou prêmio e tal, e ela tá classificada entre as 10 melhores histórias do Homem-Aranha. Isso saiu numa revista do mês, assim, uma revista normal dele. Nessa história tem um menino negro, né? Ele mora no bairro Barra Pesada, a família dele é uma família disfuncional e tudo. E toda vez que ele tá muito chateado, ele fica pensando, ele fica imaginando o Homem-Aranha ajudando ele nas situações, entendeu? E o Peter Parker não aparece nenhuma vez, o Homem-Aranha aparece resolvendo os problemas do dia a dia dele. Só que na verdade não resolve, é o menino imaginando e o menino tomando como exemplo o que o Homem-Aranha faria. E no final, o Homem-Aranha tira a máscara pra ele e é um homem negro, na imaginação do menino, entendeu? Vira o melhor amigo dele e tal. E aí eles até falaram que os autores falaram que tiraram essa inspiração disso que o Stan Lee falou, entendeu? E como que um super-herói pode inspirar as pessoas. Então, assim, cara, a história é emocionante. E tem isso aí que você tá falando. Qualquer um pode ser o Homem-Aranha. Porque tá todo coberto, você não sabe o que tem ali atrás, entendeu? pois Foi a é. primeira vez que apareceu o Homem-Aranha negro nos quadrinhos. É uma revista, é uma história mais antiga, Não né? conhecia essa. Você me lembrou uma história do que fizeram do Homem-Aranha, cara, que ele visita uma menina que era muito fã dele, só que ela tava com câncer terminal. É um menino, chama O Menino que Era Colecionava menino, né? Homem-Aranha. É um Pois menino. É outra história que é considerada uma das 10 melhores cara, dele. é impressionante esse Não, quadrinho. Pesado, mas é. é assim, corajoso pra trazer uma trama dessa pro quadrinho. Não, se eu falar dele, eu choro. Então eu não vou É. falar, não. Como Conan não chora, aí eu não vou falar, não. Não, inclusive, ele participou de vários momentos do quadrinho marcantes, por exemplo, a morte do Capitão Marvel, né? Ele tava lá do lado da câmera, ele foi trazer como cientista para ver se conseguia ter E ele não um. aceita, né, Não cara? Ele aceita, faz a cara. parte da negação, ele não aceita. Ele sai dali falando assim: não, a gente morre lutando contra monstros, a gente morre no campo de batalha, a gente não morre de câncer. Entendeu? É uma Aí passeia chega o também. coisa pra ele e fala assim: ô, faço não, só, você vai deixar ele triste, volta lá e conversa com ele. Entendeu? É. Pois é, cara. O Homem-Aranha, ele é, pra mim, o herói mais humano de todos. Ele é o humano no sentido de ter problemas, vivências e experiências humanas. Ele é o mais altruísta. Ele é o mais. É o personagem de mais ação. É o cara que tem mais dificuldade para fazer as coisas todas. Ele pegou, assim, os caras tiveram uma ideia boa e na hora de executar a ideia eles foram muito felizes em desenvolver o personagem, né? Assim, ele é o herói do bairro, né? Porque ele não tem poder para lutar contra criaturas cósmicas, mas se aparecer, ele vai lá e vai dar tudo de si. E pode ser que ganhe sozinho por alguma circunstância ou então por uma genialidade qualquer. Mas ele é um personagem que difere de todos os outros. Qual que é o problema dos filmes do Homem-Aranha? Primeiro que eles vão construindo um personagem, depois eles constroem o personagem de novo, depois eles fazem um personagem de novo. Eles ficam mostrando o Homem-Aranha que troca de ator o tempo inteiro, ou então faz uma sequência de 2 filmes só. E toda hora apresenta um novo Homem-Aranha e começa tudo de novo. É porque não tem como, né, cara? Apesar que do Homem-Aranha atual hoje, que tá no. Tom Holland. Que o Tom Holland, que tá na Marvel, ele iniciou já sendo o Homem-Aranha, sem contar a história. Que não sem contar precisava, nada, porque não precisa. Então, assim, quando o Homem-Aranha. E esse ficou legal, porque é o seguinte: como ele teve um tempo para desenvolver, ele passa pelas fases do Homem-Aranha com roupa vacaiada, tentando na escola, e depois ele com a armadura, com aquelas MK lá que o Tony Stark dá para ele. Então, assim, e aí ele volta a ser o Homem-Aranha com roupinha que ele mesmo costurou. Essas coisas são legais, assim. E ele tentando arrumar a namorada, ele tentando viver a vida dupla e tal. Ir pra faculdade. Ir pra faculdade. Essa série do Tom Holland, ela acompanhou muito um momento da Marvel de fazer as coisas chegarem até a saga do Joia do Infinito, que precisou de um monte de filme. Mas eu acho que com o Miles Morales, aí a gente está aproveitando, né, um outro Homem-Aranha de um outro universo, é que você tem a chance de ter o Homem-Aranha, que aí não importa se ele é Peter Parker, se ele é Miles Morales,
se ele é Vitor Schmidt, não importa, ele é o Homem-Aranha na essência. Ele é o cara, o amigo da vizinhança, o cara que está lutando com o dia a dia para levar um bolo para os pais, para encontrar com a namorada, para entrar para a faculdade, o que quer que seja. Porque ali ele é o personagem que, de roupa, ele pode ser qualquer pessoa. Qualquer um daqueles lá do universo, do multiverso. E ele é um cara que você fala, é um cara que se entrega, né? Isso ficou bem claro também na animação, né? É sempre. Que ele podia continuar lá na vizinhança, mas ele viu lá o portal, a amiga dela indo lá poder ter que buscar combater o vilão, né? Que o vilão era e dele, ele a pensa, culpa era dele. Se eu ficar, eu vou continuar a mesma coisa. Mas se eu ficar aqui, ela pode ter algum problema, vou lá. Então, cara, ele é sempre altruísta. Mas se entrega. Ele é sempre altruísta, Antes da gente passar para o Miles Morales, eu lembrei que eu ia falar aquela hora é o seguinte. Você falou muito no Todd McFarlane, John McFarlane aí, Humberto. E ele realmente criou uma identidade visual totalmente nova do Homem-Aranha. Inclusive, esse Homem-Aranha que está aqui atrás de mim é desenho dele, né? A história dele é muito interessante. Ele foi recusado mais de 300 vezes. Ele foi a DC e a Marvel em convenção de quadrinhos, foi ao escritório, ofereceu os desenhos dele mais de 300 vezes. Você pode ver, se você pegar qualquer documentário sobre ele, sobre a Image, você vê isso daí. Aí, ele acabou, depois de muita insistência, desculpa, sendo contratado pela DC, e na DC ele fez a Corporação Infinito, que são os filhos dos personagens da Sociedade da Justiça, e que era muito boa. E depois ele acabou indo para a Marvel e começou a desenhar umas coisas lá. Só que desenhava história curtinha que aparecia no final da revista, que a revista americana normalmente ela tem uma história maior e uma história curtinha no final, ou só uma história grande a revista toda. Então, assim, aí chegaram pro cara que desenhava, que era o escritor do Hulk, e precisava de um desenhista lá, e perguntaram para ele assim, olha, a gente pode passar o McFarlane para desenhar com você? Aí disse que ele olhou os desenhos dele e falou assim, olha, ele tem graves problemas de anatomia, ele tem problemas de ponto de fuga, de perspectiva, mas ele tem uma arte toda dele, ele tem uma arte diferenciada. Então, assim, vamos fazer uma experiência, ver como é que vai. Ele começou a trabalhar no Hulk. Aí no Hulk, cara, a fase dele do Hulk, inclusive ele desenhou a fase do Hulk cinza e tudo. O Hulk ficou desproporcional, saca? O que deu um aspecto maior de monstro pra ele mesmo. E aí ficou aquele Hulk todo doido, todo monstruoso, mais diferente. Aí em cima da sobrancelha é muito grosso, o cabelo só na parte de cima, parecido um pouco com o Frankenstein, que era a ideia original do Hulk, né? E aí, entrevistando, tipo assim, aí o pessoal gostou muito, e ele foi melhorando. E aí colocaram ele no Homem-Aranha, para desenhar uma das revistas do Homem-Aranha. Quando foi desenhar o Homem-Aranha, aí eu ouvi uma entrevista do próprio Todd McFarlane, o McFarlane, sei lá, ele fala o seguinte, que o cara que definiu a identidade visual do Homem-Aranha até então era o John Buscema. O John Buscema é um cara espetacular, entendeu? Tipo assim, os desenhos dele são perfeitos. E aí ele falou assim, outras pessoas tentavam copiar e parecia uma cópia mal feita dele. Então ele falou o quê? Em vez de eu focar ali no Peter, no tal, eu vou focar no Aranha e vou tentar dar para ele umas posições, umas coisas mais parecidas com a Aranha. E foi que ele criou essas coisas, dele ficar de pendurado de cabeça para baixo, dele ficar com as pernas para cima, dele fazer ele com a teia e se jogando pro outro lado, todo esticado, se alongando e tal. E deu muito certo, entendeu? Começou a vender demais a história do Homem-Aranha por causa do desenho dele. E ele começou a dar muito palpite no argumento também. Quando ele recebia o roteiro, por que não faz assim, assado? Palpite no bom sentido. Aí o editor da Marvel na época, eu não lembro, esqueci o nome do cara, que não era o Stan Lee. O Stan Lee já tinha um cargo já de ser representante da Marvel e tudo. Aí chegou pra ele e falou assim, olha, eu tô vendo que você interfere muito e tal. Você quer um título do Homem-Aranha pra você escrever e desenhar? Ele quer. E aí ele virou o sucesso que fez. Depois disso ele fez o Spawn. Ele foi o líder dos caras que criou a Image Comics. A Image existe por causa dele. O cara virou um superstar. Ele ganhava dinheiro igual o Ácido Rock com as coisas que ele fazia de quadrinho, entendeu? E ele foi um cara que foi rejeitado 300 vezes porque a anatomia dele era ruim. O desenho dele era feio, entendeu? Então, assim, a identidade que a gente tem hoje do Homem-Aranha, essa plasticidade que você fala, essa coisa que você só viu no desenho, aconteceu porque esse cara teve essa ideia, entendeu? E foi uma revolução, cara.
Foi uma revolução. Ele que foi o criador do Venom, quando ele fez o Venom a primeira vez, o Venom não tinha boca, mas não, tipo assim, ele tinha boca, mas ela ficava, não aparecia. Quando aparecia era um sorriso grandão, assim, parecia um sorriso do Coringa. Os dentes pontudos vieram um pouquinho depois, entendeu? Mas ele mesmo que criou, mas no começo os dentes não eram daquele jeito. Então, ele criou a identidade visual do Venom, ele criou essa identidade do Homem-Aranha que a gente tem hoje em dia. Os desenhos do Homem-Aranha dele é cheio de teia pra todo quanto é lado, assim, sabe? Às vezes tinha uma página assim que era era só a cara do Morbius com os quadrinhos do lado, assim, entendeu? E não era um desenho assim anatomicamente bonitinho e tudo, mas era bonito, era expressivo. Então, É um ele desenho que tem criou muito isso. movimento, né, cara? Ele tem muita. Exatamente, criava movimento, dava essa coisa da ação, É. né? E o Miles Morales? Vamos falar do Miles Morales ou quer fazer isso no outro programa? Eu acho que dá pra gente falar rapidinho dele, sim. Então vamos rapidinho aqui. Qualquer coisa vocês vão me cortando aí. A ideia do Miles Morales, em 1998, já estavam trabalhando para criar o universo Ultimate, né? O universo Ultimate o quê? Eles queriam fazer uma versão mais atualizada dos super-heróis do universo Marvel. Então criaram toda uma linha de quadrinhos, Vingadores, né? Homem-Aranha, X-Men, Justiceiro, Demolidor, mas contando a história desses personagens num universo que fosse mais próximo do mundo real. Então os heróis eram um pouco mais sombrios, eram um pouco mais violentos, tinha uma influência. O Capitão América, por exemplo, ele não é tão bom moço igual é o Capitão normal, entendeu? Ele é mais soldado mesmo, assim, não que ele seja ruim, mas o governo deu uma missão pra ele, vai lá e faz. Você tem que usar armas, você tem que matar, você tem que fazer as coisas, ele faz. Ele é operações especiais, entendeu? Com superpoderes. E por aí vai. Todos os personagens assim. Mas focando mais os Morales. Em 1998, eles começaram a pensar nisso e começaram a colocar. Olha que legal da Marvel, velho. Do mesmo jeito que o Stan Lee pensou lá atrás, criar personagens, não só Homem-Aranha, como Quarteto Fantástico, Demolidor, X-Men, que tinham problemas que as pessoas podiam se identificar, problemas do mundo real, a Marvel, nesse momento, pensou assim, poxa, como que a gente pode fazer os heróis serem mais próximos do ser humano de hoje, da sociedade de hoje? Porque ainda tinha muito isso, apesar da Marvel ter o Pantera Negra, ter o Luke Cage, que eram personagens negros ali e tal e tudo, tem o Shang-Chi, que é chinês, né? Mas como que você pode fazer mais representatividade? Seja de opção sexual, seja de raça, de cor, de religião, de país, o que quer que seja. E aí o Barack Obama tinha ganhado a eleição de 2008, né? De 2008, eu falei 98, de 2008. Então, na hora que eles estavam trabalhando no Universo Ultimate, o Barack Obama ganhou. Então eles pensaram assim, inclusive uma das revistas mais vendidas do Homem-Aranha é quando ele encontra com o Barack Obama, que tá nas 10 mais vendidas do Peter Parker, ele encontra. Tá na capa o Homem-Aranha e o Barack Obama, assim, se encontrando. Mas o editor-chefe da época, eu achei o nome dele aqui, era Axel Alonso. Ele pensou assim, poxa, vamos fazer um Homem-Aranha negro então, para poder ter uma representatividade maior dos quadrinhos aqui, porque Homem-Aranha é um dos nossos maiores personagens, é um ícone da cultura pop. Então, se ele puder ser negro, né, também ia ser interessante para isso. Então, eles contam na história do Homem-Aranha, tinha o Peter Parker, né, que era o Peter Parker parecido com o universo normal, tal. Ele não era tão fodão quanto no desenho, né, do Homem-Aranha pelo Aranha-Verso lá. Ele não Não é era nem fodão, ele era bem sucedido, né? bem sucedido, No é. Aranha Verso, Ele, né? ele era um adolescente também, um jovem adulto, e ele morre ali combatendo os vilões dele, né? Morre pro Duende Verde ali. E que o Duende Verde é igual aquele que aparece no animação do Miles Morales lá. Daí ele não morre pro Rei do Crime, ele morre pro Duende Verde. E aí o Miles Morales presencia isso e vê o sacrifício dele para proteger as pessoas, e a morte do Homem-Aranha Peter Parker é o catalisador para o Miles Morales se transformar no Homem-Aranha daí para frente, entendeu? E aí começa a história dele. Ele é filho de. A mãe dele é porto-riquenha e o pai dele é afro-americano. Então, assim, ele junta duas etnias ali que são comuns aqui nos Estados Unidos para poder representar as minorias, né? Então, é o hispano, né? E o afro-americano. Então, aí vai contando as histórias dele.
O universo Ultimate teve a duração dele ali. Depois começou a cair muitas vendas. Eles fizeram muita coisa que eu não gostei, por exemplo, como eles trataram os X-Men e tal. Tinha umas histórias boas, umas histórias mais ou menos. O, o, é, Puxa, os Ultimates lá, o que não era Vingadores, né? Eles chamavam Ultimates? Ah, Era agora, Ultimates. nossa É senhora. Vingadores Ultimates. Eu tô ficando velho mesmo. Os Ultimates lá, não acho que não é Ultimates, mas depois eu olho isso. Eles tiveram. A história ficou muito boa, vendeu muito no começo, foi sucesso de venda também, mas depois começou a cair as histórias. Aí eles decidiram acabar com esse universo. Teve um cataclismo lá e acabou. Só que o Homem-Aranha do Miles Morales fez tanto sucesso que eles fizeram uma maneira lá dele passar para o universo convencional. Então, depois de uma outra saga que teve lá, tal, de universo colidir e tudo, ele vai e ele fica no universo normal, né? E a família dele volta íntegra, porque na série dele a mãe dele acaba morrendo nos quadrinhos. E aí não, aí depois ele volta com a família dele intacta no universo normal. E aí, cara, ele tem essa importância toda também, que ele fez de uma maneira diferente mesma coisa que o Peter Parker fez no passado. É poder fazer as pessoas se identificar com ele, entendeu? As pessoas se. E ele tem uma coisa diferente, que ele não é um nerd rejeitado, ele não sofre bullying na escola, não sei o que e tudo. Ele é um garoto normal. Então, assim, você não precisa de ser não tem que ser os extremos mais também, entendeu? E ele é um menino assim, bonzinho, que gosta da família, que respeita as coisas, que é bom aluno. Então ele é exemplo num monte de coisa para as pessoas também, entendeu? Então um menino que lê aquilo ali, ele não precisa, ele vê que um menino bom, o menino é bom, entendeu? Ele é doce, ele é agradável e ao mesmo tempo ele quer fazer o bem, ele é altruísta, entendeu? Então assim, por isso que ele sobreviveu ao universo Ultimate e passou para o universo normal. Pelo sucesso de vendas dele e tudo, entendeu? E assim, no começo eu fiquei assim, poxa, dois Homem-Aranhas vai ficar estranho e tal. Cara, consegue funcionar nos quadrinhos muito bem, tanto quando eles interagem, quanto cada um tem as suas histórias particulares lá, né? O negócio é que na hora que E põe a roupa, ele é um só. é. E não, e a O essência do uniforme dele é Homem-Aranha do tá ali, caralho tá ali demais. nele, entendeu? E eu acho que esse filme novo tá explorando muito isso. Você não tem que ter todas aquelas tragédias pra ele ser o herói que ele precisa ser. Eu acho que é isso que eles vão mostrar ali, né? A mãe dele chama Rio, né? A mãe dele é É, porto-riquenha, mas chama é. Rio. Será que tem alguma coisa a ver com Rio de Janeiro? Mas na saga lá como é que chama? Da Guerras Secretas lá, da Guerras Secretas 2 ou sei lá, 3. Ele aparece sobrevivendo lá, que ele tá, uma parte dele, o mundo dele é uma parte que parece no mundo bélico, por isso que ele vai pro mundo normal, como do refaz o universo tal e tudo. Mas eles fizeram de uma maneira que pros quadrinhos funcionou muito bem, entendeu? Não ficou forçado, não ficou nada assim, não. E ele fez uma coisa interessante de falar também, ele tem algumas histórias muito boas já também, e ele fez parte dos campeões. Ele, a Kamala Khan, o novo Nova, a filha do Visão, a O Vivi novo Nova é Vision, muito bizarro. O novo é, Nova. que é um Nova adolescente, que também é descendente hispano-americano, né? A Vivi Vision é uma inteligência artificial. A Kamala Khan, ela é muçulmana, né? Aí você tem ali também o Amadeus Cho, que vira um Hulk também, e que ele é uma das pessoas mais inteligentes do mundo, e ele é oriental. Então criou um grupo ali com uma diversidade étnica bem legal, bem interessante. Tem o Ciclope também do passado, o Ciclope adolescente, que ele vai para o futuro e fica fazendo parte dos campeões ali durante um tempo, e que é um mutante, que é um perseguido, tal e tudo. Então, e as histórias dos campeões, elas abordam muito temas sociais, entendeu? Como discriminação, como racismo, como o que o adolescente pode e não pode fazer. Então, assim, são histórias bem interessantes nesse ponto aí, entendeu? Relacionamento, né, entre adolescentes e tudo, sexualidade. Então, assim, o Miles Morales, ele faz parte de uma onda da Marvel nova, nova sim, uma onda nova, mas que já é a essência da Marvel, de contextualizar os personagens e trazer eles para o mundo real, de uma certa maneira, as pessoas poderem se verem ali, poderem se identificar nos personagens, entendeu? E ele fez isso de uma maneira muito boa.
E o Miles Morales, cara, do mesmo jeito que o Peter Parker a gente tem dó dele, gosta dele, porque ele é um menino esforçado, não sei o que e tudo. O Miles Morales a gente gosta dele porque ele é um menino bom, entendeu? Então, assim, sei lá, E os tá na dois têm um essência do ponto em Homem-Aranha ali. comum, né? Os dois são Oi? zoeiro. O ponto em comum Aí, entre os dois são zoeiro. quando põe o uniforme, o É. negócio, eles falam, né? O Peter Parker fala que ele faz muita piadinha pra poder esconder que ele tá com medo, que ele tá nervoso também, entendeu? E o Miles Morales é a mesma coisa. As piadinhas é uma estratégia que às vezes até irrita o inimigo e faz eles terem uma certa vantagem na luta, mas também é para eles ficarem, para eles relaxar, os dois relaxarem. Tem uma hora no quadrinho que eles conversam, eles falam sobre isso, entendeu? Então, assim, não é que eles são arrogantes, não, eles não estão contando vantagem, eles estão tentando relaxar na situação de perigo, entendeu? E Então, assim, cara, uma pergunta. A do Mario Morales nem tanto, mas o do Homem-Aranha, vermelho é pra esconder o sangue? Igual o Chapolin. na, Igual o Chapolin. Do Mike Morales é o sovaco, né? Ele Sangrando o é sovaco. pelo sovaco. Eu acho que isso aí, cara, eu nunca li sobre isso não, mas eu acho que as cores, né, vermelho e azul, é pra questão do americano, né, o É, com patriotismo, tá, um certeza. Não, super-herói, é na cara. É na né, cara o negócio da bandeira americana. porque aranha vermelha e azul deve até ter, né, Humberto? Mas Até. falar que ele se Essas inspirou num cores. Aí, animal assim, Humberto, E, essas cores quando tá em inseto é pra mostrar que o bicho é que é venenoso, né? venenoso, é, é. só que a aranha, ela não precisa se preocupar muito com esse tipo de coisa, né? Porque a aranha é a predadora. É, Ela é predador. a predadora, é. Inclusive ela faz armadilhas. É, Mas eu algumas, acho que a algumas cor, não. Paulo, é isso, é para ter outra relação com o público americano, que no começo eles queriam vender para o mercado interno, né? Então, E assim, tinha ó, também que eram. vermelho, São, são, vermelho são e cores, azul. são cores básicas, né? Que É, também para impressão fica mais fácil também. Tá. É, tem mais isso também, né? alguma curiosidade, alguma coisa pra você trazer aí de informação pra gente? Oi? Você Fala de tem novo. mais alguma coisa que você acha que de curiosidade Velho, tem um sobre monte de coisa sobre eles, mas eu não importante, quero. né? Coisa É, assim que minha, você não pode deixar de conhecer Fala o seguinte, fala Peter Parker três. e Miles Morales sem saber isso. Fala três sagas que são importantíssimas Não, pro. não, eu ia fazer a pergunta. Essa era a pergunta? Não, a minha pergunta de encerramento, Ah, se a gente for encerrar. Antes de eu encerrar, Vitor, quer falar alguma coisa rapidinho? nossa. Ó, pra quem quer ler Miles Morales, é o que o Rapidinho, dá, Humberto dá tá um falando bizil, aí, né? da Bizil, da Dá Bizil. bizil, né? para que o Humberto tá falando aí, ó. Leia, para entender o Miles Morales, leia as histórias do começo do universo Ultimate, quando ele se transforma no Homem-Aranha. Ali tá a essência dele ali, do que tá acontecendo. As histórias dele, depois que ele volta pro universo normal, ele teve uma saga do clone também. Aí, ó. E a saga do clone dele é melhor do que a do Homem-Aranha. Né, Apesar que de não é não ter difícil. vendido tanto, tal Fácil. e tudo, ela é melhor do que o Homem-Aranha. Fácil. E tem uma saga também lá que ele tenta. Recomendo muito a série dos campeões, que ele é importante ali. Ele e a Kamala Khan são os mais importantes. E tem uma série dele onde ele trabalha com uma menina que era uma ex-vilã. E eles têm um relacionamento assim, eles começam a namorar e tudo, e ele começa a ajudar ela a virar uma heroína. Eu acho que ela é legal também. Só uma curiosidade, antes de você fazer a pergunta final, só umas duas curiosidades aqui. Uma é o seguinte: a revista Amazing Fantasy, em 2021, ela passou a ser a mais cara revista de quadrinhos, porque ela foi vendida por 3,7 milhões de dólares. E mais do que o Superman número um, né? Só que depois teve um outro leilão em 2022, onde o Superman alcançou 5,4 milhões. Então, durante um tempo, ela foi mais cara, foi a mais cara revista em quadrinho da história. A- Agora o Superman passou de novo. Não Até sei se no alguém futuro isso vai mudar. leiloar uma outra revista do É até Superman. leiloar, né? É. É. Mas aqui, o que eu queria falar não é nem muito da saga, não. Mas o que eu queria perguntar pra vocês é, dos quadrinhos. Pode ser saga, pode ser uma passagem. Eu quero que vocês me falem aquilo que mais marcou em vocês no quadrinho, que vocês acompanharam. Seja uma saga, seja uma passagem. E também a coisa mais bizarra que vocês já fizeram, já viram nos quadrinhos do Homem-Aranha. Ó, bizarro aquela vez que ele ficou com 6 braços, que troço foi atrapalhado. Mas era objetivo, então acho que cumpriu o papel, não foi erro, não foi igual
eles tentando destruir a história do Todd McFarlane com as coisas dos clones. E para mim, a transição, na hora que entra o Farlane para fazer os desenhos do Homem-Aranha, aquilo para mim marcou. Porque o Homem-Aranha ganhou uma identidade visual que virou adesivo de carro. Esse desenho que o Vitor trouxe aí, eu já vi isso aí pregado num monte de carro. Isso aí é desenho dele, isso aí tá em revistinha que você comprava na banca. Então, isso para mim foi uma coisa que me marcou. Apesar de Guerras Secretas, lá o momento lá que ele acha a bolinha, ser um ponto de virada importante para mim, que quando eu li eu achei do caramba aquilo. No fim das contas, o desenhista criou um ponto de virada no que era a postura corporal do Homem-Aranha, que ganhou de todos os outros universos. Né? Humberto, eu acho que eu já contei isso pra vocês, mas você sabe que o Universo Negro foi a criação de um leitor do Homem-Aranha, né? A Marvel fez um concurso aqui para você desenhar o Homem-Aranha. O melhor a Marvel ia comprar. Aí um cara fez o Homem-Aranha com uniforme negro, com o símbolo branco no peito e com os lançadores de teia branco assim na mão. Aí comprou dele, se não me engano, por 120 e poucos dólares o direito de usar. E aí eles usaram, aí passou uns anos, 3 anos depois, eles usaram para fazer o uniforme negro que depois ia virar o Venom. Isso. Então foi um leitor que criou e vendeu os direitos. 124 dólares pra Marvel. Rico. Ô, Vitor, antes de você responder, que eu sei que você vai ter uma opinião melhor que a minha, mas no meu caso, eu acompanhei os quadrinhos. Eu acompanhei muito a Guerra Civil. A Primeira Guerra Civil, teve uma outra depois, mas a Primeira Guerra Civil, que foram tentadas retratar no cinema, ela, pra mim, é a parte que o Peter Parker, ele assume a identidade dele em público e começa a ter aquelas consequências disso no título dele. O Rei do Crime manda matar a Tia May, né? E ela toma um tiro. Foi muito impactante, assim, com o de snipe, depois o cara... Foi muito legal. E aquele conceito de, olha, eu assumi e vocês não me protegeram. Né? E depois com isso ele volta pro outro lado da Guerra Civil, né? Ele vai na prisão e aí chega pro Rei do Crime que mandou matar a Tia May, né? E fala com ele: se você chegar perto da minha família de novo, eu vou te matar. Aí o Rei do Crime, que não sei o que, vai pra cima dele, ele dá um couro no Rei do Crime, só no tapa, ele nem muda de posição, não, sabe? Ele mostra o tanto que ele é forte e o tanto que ele se contém. Ele dá um couro no Rei do Crime ali na prisão e fala: se você chegar perto da minha família de novo, você vai morrer. E ele vai e sai fora de lá depois. É bem legal. Depois que termina a Guerra Civil e entra o como é que chamava? Sombrio. Reinado Sombrio. E eles tentam reexplicar que não era o Peter Parker e o Homem-Aranha são pessoas diferentes, que tem os clones dele, né? Aí ok, mas a parte que ele assume na Guerra Civil, pra mim, me marcou muito. E a coisa mais bizarra que eu já vi nos quadrinhos do Homem-Aranha, e que eu parei de ler quando eu vi, é que ele, em algum momento, ele teve um ser que estava junto com ele, no corpo dele, que ele, sem querer, ele mandava rajada de energia, reconstruir o uniforme dele, que era destruído, reconstruir. Eu achei aquilo mais bizarro na história, conjugando dentro da história do Homem-Aranha. E aí eu parei de ler. É o Capitão Universo. O Capitão Universo é uma entidade cósmica que ele vai nas pessoas quando precisa. Então, o Hulk já teve esse poder, o Homem-Aranha já teve esse poder, pessoas normais já tiveram esse poder, a Capitã Marvel, aquela Photon, a Mônica Rambeau já teve esse poder. Então, é um poder, é uma entidade que ela se une a algumas pessoas para fazer alguma coisa. Né? Ele ficou foderaça mesmo com aquele uniforme lá. Você achou bizarro? Eu achei bizarro porque, pra mim, na história que eu li, não conjugou legal e ficou muito overpower, cara. Então, quando eu queria trazer uma questão de fragilidade do Homem-Aranha, não tinha mais. Tinha, cara, mas sabe o Goku do Dragon Ball, cara? Não tem mais como ficar mais poderoso que aquilo, mas acaba ficando. Pra mim foi aquilo, cara. Então, pra mim foi esses casos aí. E no seu, Vitor? É difícil, né? Cara, eu gosto do Homem-Aranha de 6 braços. Eu quero ver ele na animação. Eu gosto dessas coisas aí do Capitão Universo aí, dessa entidade que entrou nele.
eu vou te falar o seguinte, o que eu não gosto tem um pouquinho com o que você a ver aí, ó. Depois que o Homem-Aranha fala a identidade dele pro público, é, para o mundo esquecer que ele tinha aquela identidade, ele vende pro Mephisto um dia da vida dele. E o Mephisto pega o dia que ele casou. Então ele não tá casado mais com a Mary Jane. A Mary Jane teve uma filha e ela foi roubada pelo Duende Verde. E eles simplesmente esqueceram isso tudo. Entendeu? Então, assim, o Peter tem uma filha nos quadrinhos, tem uma filha que tá viva, o Duende Verde roubou e ninguém sabe onde é que tá. Entendeu? A Mary Jane foi casada com ele e ele depois não era. Ele perdeu aquele dia do casamento, e por ter perdido o dia do casamento, eles se separaram e não ficaram juntos mais. Então eu achei que o que eu não gosto é isso. Sobre a filha dele, eles fizeram uma série nos quadrinhos que era Espetacular Mulher-Aranha. Espetacular. A Espetacular Mulher-Aranha. Tem espetacular, garfo, facas. Que era a Mayday Parker, né? Era essa menininha que aparece, né? Essa menininha não, mas era uma filha do Homem-Aranha. Ela uns anos no futuro, ela assumindo o manto de Homem-Aranha. No começo, os pais dela não querem, a Mary Jane, o Peter não quer. O Peter perdeu uma perna, né, salvando os outros lá, então ele ainda tem os poderes de aranha, mas agora ele trabalha, né, mais nos bastidores para poder fazer as coisas e tudo. E fez muito sucesso. Os leitores gostam muito da Mayday Parker, né? Ela é meio homenagem a May, né? E Mayday de perigo, né, tal, Parker, porque ela é ousada, tal, ela faz as coisas sem muito pensar, igual a Homem-Aranha fazia no começo. Isso também sumiu e ninguém fala mais dela. Então, assim, eu não gosto desse momento aí, eu acho mais bizarro simplesmente sumir isso da história. Agora, eu não consigo falar uma história só do Homem-Aranha que me marcou, saca, velho? Tipo assim, eu vou citar algumas aqui. A morte da Gwen Stacy, pra mim, é uma coisa muito impactante, ela Demais. é muito forte, assim. Essa revista que você falou, essa história que você falou, o menino que colecionava Homem-Aranha, cara, é de cortar o coração. A Última Caçada de Kraven é uma outra história que eu acho violenta demais. A história do Stan Lee e Steve Ditko lá, que eu falei com vocês, que foi a primeira do Homem-Aranha que eu li, que eu conheci o Homem-Aranha desse jeito aí. É ele embaixo de um monte de destroço, ele tendo que levar um remédio para salvar a Tia May da morte certa, e ele vai morrer afogado, e para salvar os outros e a Tia May, ele ganha força e levanta lá, porque muito mais do que ele conseguiria levantar, entendeu? Então, assim, são histórias que essas histórias para mim elas são muito diferenciadas, velho. Faz parte da minha vida, do meu de adolescente e jovem adulto lendo Homem-Aranha e que me marcaram positivamente. Poxa, eu tenho que ser o máximo que eu posso ser como ele quando eu crescer, entendeu? Então, assim, eu não consigo citar uma só. Essas aí para mim são as melhores do Homem-Aranha. E tem mais coisa também, mas assim, essas são as que eu acho mais foda, saca? Legal. Por isso que eu gosto mais do Peter Parker do que o Miles Morales, que eu acho que eu cresci lendo o Peter Parker, Não, entendeu? eu Mas concordo com você. Mas é um mas, universo que agora vai seguir é, dentro mas o do. Miles, É, ele é um menino carismático demais. Ele é. é, igual eu falei, eu acho que a A mídia vai maior explicação dele aproveitar é doce, cara. a Ele é um menino inexistência bonzinho de um ator demais. físico para poder explorar a história. É isso que vai acontecer, não vai ter que ficar trocando de ator. É. Não tem jeito. Com animação não Com tem animação problema. não tem como. Bem, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse podcast sobre o nosso amigo da vizinhança. Com certeza nós vamos ter mais aí quando tiver novos filmes, né? Se tiver novas aparições, novas animações. Vamos trazer para vocês. E você que está no seu tocador de podcast, acione as notificações dele para você sempre ser avisado quando tiver novo episódio do podcast. É isso aí, galera. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Que a força esteja com vocês. Pessoal, além dessas que eu falei também, eu vou indicar para vocês essa revista que eu já falei com elas numa dica que a gente deu, Spider-Man Life Story. Que eles contam como se o Spider-Man realmente tivesse ganhado os poderes dele em 1962 e conta a vida dele envelhecendo normalmente até hoje, entendeu? E aí todas as partes importantes, as sagas importantes do Homem-Aranha estão aqui e contado de uma maneira... eu vou colocar até essa como uma das minhas preferidas também. Mas isso aí, velho. Um abraço. Até mais.